Demorou muito? Espero que você esteja gostando de todos os episódios que estão chegando aí e que estejam adicionando, acrescentando, melhorando muita coisa para você. Antes de começar o Firewall do Amor, eu quero chamar reforço desse time. E eu vou chamar ele, planejador e consultor financeiro, profissional do CFP, com 19 anos de experiência no mercado financeiro. Após passar por grandes bancos e seguradoras, atualmente é sócio e fundador da Sinai Capital, uma das empresas de gestão de patrimônio e planejamento financeiro. Já são mais de 500 famílias atendidas e, além de consultoria, possui o DMEP, que é um curso com mais de 50 alunos onde ensina tudo sobre finanças pessoais e investimento. Eu vou convidar ele. Guto Moisés, seja bem-vindo. Obrigado, Cris. De nada. Tudo bem? Graças a Deus. Pessoal. Licença. Por favor. Guto vai ensinar muitas coisas pra gente aqui hoje, né, Guto? Graças a Deus. Espero poder contribuir. Nossa, aí vai. A gente vai estar com um time completo. Felipe, Guto, Priscila, nossas apresentadoras maravilhosas como Ruth e Larissa. E hoje, pra gente falar do Firewall, a gente vai falar com a história de alguém, que no caso é a Ruth. Ruth tem uma história pra contar que tem tudo a ver com finanças. E o que mais? Desespero, né? Bom, eu sou filha de mãe solo, então com 15 anos eu já tive que começar a trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos também eu comecei a namorar. Foi um namoro assim bem conturbado, muito abusivo, muitos cortes e muitas podas. Mas eu deixo para contar depois, em outro episódio. Com 18 anos, eu tive acesso ao cartão de crédito. Eu até brinco que quando a gente tem acesso ao cartão de crédito, a medida ali para poder saber se você está liberado ou não você tem um curso? Você tem a base do cartão? Porque eu saí fazendo cartão que, para vocês terem ideia, ele não cabia numa carteira. Era muito cartão. E eu ia gastando. Né? Se tem limite, pode, né? Se tem limite, vamos parcelar o sol. Vamos estar parcelando o sol. E eu ainda estava nesse relacionamento abusivo que contribuiu também para que a gente gastasse bastante. Eu larguei tudo. Larguei o relacionamento com 18 anos ali, completamente endividada, e fui trabalhar fixo, tentando achar ali uma solução para poder me organizar financeiramente falando, sabe? E aí eu fui tentando achar meios ali e tal, só que a minha autoestima era extremamente baixa. Muito, muito baixa. Parecia que a pessoa olhava para mim e via assim, nome sujo. Sério. Ninguém nem sabia, né? Mas a minha forma de tudo refletia, o nome sujo refletia tudo em mim. Consegue entender? Enfim, pulando toda essa parte ali, anos se passaram e tudo mais, eu me vi num relacionamento novo. E tudo se fez novo. Porém, finanças era algo ainda que eu não abria e não falava de forma nenhuma no meu relacionamento. Para vocês terem ideia, eu passei 4 anos morando com uma pessoa e essa pessoa, se me perguntasse quanto eu ganhava, eu achava que aquilo ali era um absurdo de pergunta para mim. Eu achava que, assim, não, você não tem direito de saber, ou você não tem direito de intrometer. E tudo bem. Ele respeitava ali o meu momento, o meu processo. Foram 4 anos assim, eu calada na minha, queria as coisas ali e tudo mais, ele arcava com as coisas de casa, né? Porém, ele passou por um momento financeiro onde veio tudo desabar. E eu tive que tomar uma posição. Virar adulta mesmo, assim, de falar, cara, vamos tomar rédea então aqui, porque eu quero que a gente dê certo, eu quero que o nosso relacionamento dê certo e eu quero poder começar do zero. Já que estamos ambos negativos, vamos fazer o negativo com o negativo ficar positivo. Por favor. Vamos estar tentando, né? E foi aí nesse meio que a gente está conseguindo se reerguer, financeiramente falando. Eu tive que pegar todos os meus traumas, eu tive que pegar tudo aquilo que eu passei, né? Porque com 18 anos, poxa, já ter o nome sujo foi uma coisa que refletiu durante muitos anos na minha vida. Hoje a gente já conseguiu, né, fazer a limpa ali, mas lidar com o trauma dentro do relacionamento, por exemplo, fazer uma dívida alta é algo que eu ainda tenho muito problema com isso. Por exemplo, nós temos um carro. Ele já tinha um carro, né, na verdade. Eu precisava de comprar uma moto. Tive auxílio na época que ele estava com uma condição financeira muito boa para poder me ajudar.
Mas hoje, por exemplo, se a gente fala assim, vamos adquirir uma casa ou vamos fazer algo maior, eu já sou a pessoa que dou 10 passos para trás. Por medo, por receio, por não saber do futuro ali, aquela coisa incerta, entende? E eu queria muito que vocês, primeiro, pautassem aonde foi o erro do relacionamento. Eu não tive... Acho que acredito que foi um pouco de falta de sabedoria. Mas também ter falado sobre finanças. Aonde seria o principal? Seria no namoro? Seria o caso de quando nós fomos morar junto? Aonde foi o primeiro erro disso tudo? E a segunda pergunta é como agora quebrar esses traumas, sabe? Como agora eu conseguir alçar novos voos mesmo, para acabar com esse receio. Então, vamos por partes. Eu vou dar a primeira palavra para você. Vamos lá. A questão do erro, como o Felipe comentou anteriormente, né, é muito difícil as pessoas conversarem sobre dinheiro. Dinheiro no Brasil, ele é tido como um tabu mesmo. E isso a gente leva para o relacionamento. Não à toa, dinheiro, finanças, é um dos motivos que mais causa separação entre casais. O que eu enxergo hoje aí, né, com uma certa experiência tanto de relacionamento quanto de mercado financeiro? É importante, no início da relação, não no início, conheci a pessoa, eu já vou me abrir, contar tudo, não é isso. Mas a partir do momento que você enxerga um futuro com aquela pessoa, você entende que aquela pessoa vai ser a pessoa que você quer dividir a vida mesmo, é importante dinheiro ser um tema. Da mesma forma que filho é importante ser discutido, eu quero ter filho, não quero, você quer ter filho, entendeu? Tem coisas que precisam ser faladas antes da relação. Então, assim, com relação ao erro, eu acho que também não se culpe, muito por questão de conhecimento, você era muito nova, né? A gente não nasce sabendo, então, mas fica, né, se eu puder dizer assim, fica a dica para quem está entrando num relacionamento, para quem está entendendo que aquela pessoa que está se relacionando vai fazer parte da vida dela, discuta sobre dinheiro. E não é porque às vezes uma tem uma opinião, a outra tem a outra que não vai dar certo, não é? Isso tudo é conversado. Então, mas é preciso seguir um caminho em comum, afinal de contas é um relacionamento. Um vai abrir mão um pouquinho, o outro vai abrir mão um pouquinho e vão seguir juntos. Com relação a como você pode tornar esse trauma, resolver esse trauma daqui para frente, eu acredito que é importante você, primeiramente mesmo, finanças, dinheiro, investimentos. Não é porque eu sou suspeito para falar, né? Eu tenho um viés grande, acredito que o Felipe também. Mas eu acredito que todo mundo tem que saber um pouco. Porque afeta muito, eu gosto de falar que o pessoal acha que finanças, investimentos é uma área de exatas. Não é. É mais humanas do que exatas. Então, assim, envolve mais vida, envolve mais o que a gente traz, o que afeta a nossa cabeça, nosso sentimento. Então, é mais emocional, às vezes, do que financeiro e matemático. Se fosse matemático, era fácil. 2 mais 2 são 4. Eu sei que eu ganho 10, eu não posso gastar mais que 10. Simples assim. Mas não. São decisões humanas. Então, acho que o primeiro ponto é adquirir conhecimento mesmo, né? Tem que passar por esse ponto. E aí, você não precisa fazer tudo sozinho. No mercado financeiro hoje, a gente tem 2 vertentes. Você pode aprender e tomar as rédeas da situação de forma 100% independente. Você faz, você sabe tudo da sua vida, você investe seu dinheiro, você vai decidir sobre decisões, igual você deu o exemplo, de comprar ou não um apartamento, essas decisões financeiras importantes. Ou então você pode delegar isso, mas mesmo para delegar, é importante você saber ter uma noção do que a pessoa que está cuidando ali para você está fazendo. E o Felipe, desculpa, pode falar? Ele citou o fato de ser um assunto que gera muitas brigas. Eu lembro que quando aconteceu a situação dele se ver sem o emprego, porque por mais que fosse um emprego que já estava um bom período de tempo, era um contrato. Entende? Então, quando a gente se viu, mês que vem já não tem nada.
e mês que vem não tinha realmente nada. O que a gente vai fazer? Eu virei para ele e perguntei assim, mas o que você fez com o dinheiro? Foi muito fácil culpá-lo, ao invés... Aconteceu isso depois, né? Mas é muito fácil, na hora que acontece, a gente pegar e falar assim, mas a culpa é sua. Não, a culpa é nossa, porque eu também estou no relacionamento. Pensamento de parceria, isso, Exatamente. né? A gente às vezes pensa que a responsabilidade... É muito fácil falar que a gente quer um relacionamento saudável, né? É lindo! Nossa, tá na internet, tá na moda, é maravilhoso. Mas o que é ter um relacionamento saudável? Primeiro é sair da zona de conforto. Segundo é se propor a melhorar, a mudar e a amadurecer. E é isso que é o relacionamento saudável. É a disposição para crescer, para melhorar, para contribuir para o outro. E não só para você. Felipe, você trouxe uma coisa muito legal, que foi falar que existem 3 maneiras que você sugeriu de como os casais podem dividir esse assunto. Como que poderia ser? Eu falo sempre, né, o Guto talvez vai concordar, que geralmente quando a gente vê a maioria dos casais, eles se organizam de 3 formas, né? Ou eles se organizam dividindo de forma que é tudo de todo mundo, ou seja, uma conta geral, todo mundo trabalha ali para alimentar aquilo, ou cada um com o seu, ou proporcionalmente. Eu ganho mais, eu pago mais, eu ganho menos, eu pago menos. Mas todos eles dependem de uma coisa, da conversa, de colocar tudo às claras, né? Eu até trouxe um negócio que eu falei com o Guto, eu gosto de falar o seguinte, a gente tem vários papéis, né, num relacionamento, na vida, né? A gente tem vários papéis e a gente sempre planeja as coisas, planeja sobre filhos, planeja sobre casa, se vai comprar, se vai alugar, planeja sobre tudo e a gente esquece do principal, que muitas vezes que é planejar o financeiro, né? Verdade. E isso é importante também, planejar e conversar. Então, quando a gente planeja, quando a gente conversa, a gente consegue ir muito além, né? Então, independente da forma, e até mesmo cada um, quando a gente está no relacionamento, são 2 pessoas diferentes, com criações diferentes, com relacionamento, com um dinheiro diferente. Então, é importante saber, olha, eu lido bem fazendo a organização, fazendo as contas, por exemplo. Não, eu já sou melhor naquela parte mais emocional, de entender. Então, cada um tem o seu papel. E isso é importante de conversar, né? Saber, até aqui, como foi a sua relação com o dinheiro? Para vocês também conseguirem chegar naquele patamar ali. Então, eu faço dessa forma, eu cedo aqui, eu cedo ali, eu assumo isso, eu assumo aquilo, para conseguir ficar saudável. Né? O relacionamento, como qualquer outra decisão dentro do relacionamento também. E sempre a comunicação é a base de tudo, né? Pri, você conta também uma coisa que eu acho fantástica, que existem padrões e a gente precisa ser adulto para avaliar se a gente está dentro de qual perfil. Quais são os perfis que a gente não deveria usar, por exemplo, para se arriscar dentro de uma relação, por exemplo, onde tudo era de todos? Por exemplo, se a pessoa, né, ela gasta demais, não tem autocontrole, então não é legal ela compartilhar. Porque às vezes o parceiro, né, é uma pessoa mais analítica, organizada, e o outro não, ainda não tem maturidade, né, tem questões emocionais que interferem muito na relação dele com o dinheiro, então essa outra pessoa não vai ter como compartilhar nesse momento. Depois que ela for cuidando dela, amadurecendo, aí sim. Então é muito importante o autoconhecimento. Por exemplo, no caso da Ruth, como ela comentou, foi muito doído, ela se identificou várias vezes com o nome sujo, provavelmente se sentiu desamparada, mas agora ela está num outro momento. E é importante ela ressignificar para ela poder construir uma relação de confiança com o atual, senão ela não vai dar oportunidade para ela de uma vida nova. Então, assim, é hora dela perceber que ela está com uma pessoa com outro perfil. Com esse, ela pode construir algo diferente, com aquele não, porque ele era abusivo, então não tinha como ela compartilhar financeiro. Então é importante se conhecer o perfil do parceiro para ver qual, né, modelo vai ser melhor para o casal. É verdade mesmo que o homem pode ficar com a masculinidade ferida se a mulher tem um poder maior, se a mulher tem uma capacidade de gerir as finanças a mais? Então, na nossa sociedade, o homem se afirmou durante muito tempo através do dinheiro, do poder, né? Então, esses homens, sim, eles vão ficar incomodados, porque vai sentir que está afetando esse papel dele de provedor, né? Agora, os homens que já estão com a identidade mais desprendida dessa referência, conseguem conviver bem e reconhecer que o dinheiro é só um número, não é a relação deles. E para as pessoas que se direcionam a um déficit mesmo, quando elas estão com problemas de finanças, igual foi o caso da Ruth, ela viu que, tipo assim, ela sentiu que aquilo era um problema que entrou na autoestima dela. O fato dela dever ou o fato dela não conseguir. Como que a gente pode ajudar essas pessoas, direcionar elas
para elas se reencontrarem dentro desse momento enquanto elas se organizam nas finanças? Então, muitas vezes ela vai precisar ressignificar essa experiência, não se identificar com essa crença de fracasso. Ela não é aquela experiência. Ela viveu aquela experiência, mas ela é uma pessoa com várias outras características, né? Inclusive, ela conseguiu sair do relacionamento abusivo. Então, é ir desprendendo dessa experiência, assim, eu não sou isso que eu vivi, isso fez parte da minha história. E aí, a partir daí, você vai resgatando a sua força, né? Para poder fazer diferente. É isso. Infelizmente, a gente está chegando no momento de dar umas risadas, né? Então eu vou chamar mais uma vez essa duplinha maravilhosa para fazer pra gente mais uma comédia, mais uma história que vai ajudar a gente a entender tudo isso. Vamos pro boot da semana. Peraí, meu motor! Droga. Rubens! Gente, aconteceu! Tudo bom? Como é que tá a Sofia? Tá bem, na medida do possível com a mãe dela. A cara ruim é essa, o que aconteceu? Porque a pensão tá levando minha grana toda. A pensão. Os R$200 fazem falta, né? Hoje, qualquer coisinha que você compra dá R$200. Outro dia, eu fui comprar o quê? Fui comprar esmalte. Você tá falando a minha realidade. Fui trocar o esmalte, tive que escolher ou o esmalte ou o cabelo. Olha minha unha. Nossa, tá horrível. Não tá horrível, não, custou R$200. Isso é respeito meu. Esse silicone de gel Acho que aqui. te passará a perna, amigo. Só acho. Mas eu não posso falar muita coisa também, não. 2 sacolinhas, 200 conto. Eu ainda perdi o ônibus. Esse é todo aquilo, o ódio que o pobre tem. É correr atrás do ônibus e não passar. Mas tem coisa pior, sabia? Já pensou você embarcasse no ônibus, abrisse a bolsa e tava lá, faltando seu BH Bus? É muita humilhação. Chegava pro motorista e pedir pra pular a catraca nessa... Não dá. Não dá. Eu passo por cima, você passa por baixo. De saia, pula catraca. Né? Humilhação. Esse problema eu não tenho. Eu tenho Uber Premium. Então, são coisas que... É isso. A minha fatura estourou foi por conta do Uber Premium. Eu sabia que eu não devia ter feito a baldeação Justinópolis, Nova Lima, num Uber só. Eu devia ter pegado o ônibus naquele dia. Mas eu quis pegar o quê? O Uber. Não deu certo. Eu tava com um pouquinho de pressa, mas eu acabei de conferir aqui, o ônibus só vai passar daqui a 40 minutos. Então só se eu fosse a pé pra poder compensar, então... Pode contar, vai. Conta mais a sua história de vida. A gente pode ir a pé, sabe por quê? Já economizamos no cardio, já é um dia menos de academia. E gastando solado do calçado, né? A gente vai a pé, descalço mesmo. Podemos ir. Tchau. Mas de mão dada, não. Ai, desculpa. E aí, me conta hoje, o que você achou dessa história dos meninos? Conta pra gente também o que você acha, se você já passou por essa situação, se você já viu, se você não tinha detectado que você tinha um problema assim, você fala abertamente de dinheiro com seu pai. E se você não pensou nisso, tá na hora de recalcular. Essa é a proposta do Atualiza aí. Atualiza tua mente. Até a próxima semana e a gente vai falar sobre o upgrade e a gente vai te dar umas propostas, pra você começar a melhorar a sua renda. Espero semana que vem.